Concordo. Eu não concordo com tudo que essa mulher fala. Eu sei que ela passou por um processo de memorialização, que é um processo artificial, em que todos passam academicamente falando, né? Nas escolas, nas universidades, etc. Aquilo são convenções sociais já programadas para inserir na mente das pessoas já com esse inclínio a absorver padrões de ensinamentos externos e não da sua própria a natureza, não das suas próprias experiências e conquistas. E eu posso falar ser uma pessoa que já passou por muito na vida e se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que sou hoje, forte, realmente uh, uma pessoa fora do comum, entendeu? Muito fora do comum mesmo. Ela fala aqui que, não como o velho árabe, que é um velho que segue, não é um velho que muda, porque na vida existem dois tipos de pessoas, os que mudam e os que seguem. O que você escolhe ser irá te definir, ok? E aqui eu falo, né, que ela fala que os autistas é um transtorno. E eu posso garantir que autismo, ela falando que autismo é um transtorno, eu poderia falar que autismo não é um transtorno. Autismo é um dom. É um dom. E o velho árabe não tem autismo. Ele tem ADHD, que é diferente. É um pouco de impulsividade cerebral, mas ele não tem autismo. Autismo é totalmente diferente. E ela falando que autismo, né, os autistas são pessoas que têm transtornos. Não, não é. Não é. Ela falou que não é uma doença. Sim, autismo também não é uma doença. A Meba que falou que autismo é uma doença tem que voltar a renascer novamente, a reencarnar-se. Talvez com configurações melhor para saber melhor sobre a vida. Autismo não é uma doença, nem um transtorno, é um dom. Ok? E aqui eu falo. Ela fala que autismo é transtorno, mas que o transtorno aqui é dela. Sinceramente, transtorno de saber tudo através das convenções sociais e das memorializações artificiais que são passadas para os gados aqui. Para ter uma vida, né? Um skill, uma técnica e não um aprendizado, porque se você não aprender com a vida, você não vai aprender com ninguém. Tem até músicas lá atrás de pessoas que já passaram muito pela vida, pessoas das comunidades. Eu não sei o nome do cantor, mas ele dizia: a vida é a melhor escola que tem. Quem não aprender com ela, não vai aprender com ninguém, meu senhor. Entendeu? E tem outra eu não sei o nome do cantor também, Abenir de Paula, que dizia assim: eu chorei quando saí lá de casa e frente ao mundo, eu chorei. Agora eu sei que para passar por onde eu passei, eu confesso, meu bem, eu chorei. Desenganos foram para mais de 1000. Diferença, só Deus sabe. É um tipo de letra assim. Mas valeu a pena esse meu desterro. Ele fala que valeu a pena tudo que ele passou, né? Menos coitadinho do Evaldo Braga. Evaldo Braga teve uma vida muito triste. Passou por muitas coisas tristes. Então, isso é a vida, entendeu? A vida é o seu professor. Você vai aprender com ela as coisas ruins e boas. E até as coisas ruins que você chama, né, que talvez vai te marcar, você pode transformá-la em não seu adversário, mas seu professor, sua professora de ensinamento, de aprendizado.
ok? Então, abri minha barriga após uma operação, eu terminei logo após uma operação de rim, porque não soube estar detalhe, mas eu não posso falar que é um transtorno, porque vários gênios na história foram autistas, Bill Gates, Robert Stein, Trump, várias outras figuras femininas da história também eram autistas, somente na Europa. Aos 12 eu andava à noite por cemitérios e ruas, que é verdade, né? Eu saía de casa, todo mundo estava dormindo, meia-noite. Eu abria a janela, pulava o muro de 2 metros e ia para a praia, que era mais ou menos 20 quilômetros, 25 quilômetros, pegava a bicicleta, ia para a praia e dormia lá no frio, entendeu? Porque eu queria saber, tinha aquele negócio ali de mim, mandando eu aprender com a vida, do que ficar naquele lugar atrás dos muros. O que você vai aprender? É como dizia Raul Seixas, eu que não me sinto no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embaralhadas que separam hospitais, né? Então é assim, ou um muro bem alto que separa o mundo lá fora. Você precisa ir lá e descobrir as coisas que estão cobertas, entendeu? A não ser que você seja um covarde, tá sempre debaixo das asas de sua mãe ou do seu pai. Psicopatia é vida de amo, e não apenas em criação, senão todas as pessoas das favelas seriam psicopatas. E não são, entendeu? Não é a criação que faz alguém psicopata, como ela quase afirma aqui. Mas sim, está dentro da linhagem das pessoas. Se um de seus ancestrais foi ou foram psicopata, chances há que seus predecessores, não seus predecessores, seus descendentes, né, dentro dessa linhagem, um dos traços da genética do cromossomo dessa psicopatia entre no futuro em um de seus descendentes. Entendeu como é? Ou pode ser também vindo diretamente do pai, ou da família da mãe, ou da família do pai. No caso dos meninos, é basicamente mais propenso a ser do pai, da parte do pai, ok? Dos meninos. E ela fala que não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa assim, bem, como se fala assim, bem sinistra, sabe? Existe. Livre-arbítrio é você ter dinheiro e pensar assim, hoje eu não vou comer arroz, eu vou comer pizza, né? Pizza. Então, está dentro do teu livre-arbítrio. Hoje eu vou comer fast food e não comidas cozidas em casa. Aí você continua a comer essas comidas. E as consequências vão ser o quê? Qual o preço? Você pode pegar uma doença que pode ser até fatal para você, se você continuar nesse tipo de caminho, entendeu? Nesse tipo de escolhas. Então aí que está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é escolher entre ser um professor e um advogado também. Seu pai quer que você seja uma advogada ou um advogado, mas você quer ser uma professora, porque você quer ensinar crianças. Então, está na sua escolha, o seu livre-arbítrio, de seguir aquele caminho, mesmo que depois você venha se arrepender e diga, porque eu não ouvi meu pai ou minha mãe. Entendeu como é? Aí seriam as consequências, mas dentro do seu livre-arbítrio, você escolheu ser uma professora ou um professor. Sim. Já está no ADN, porque todo mundo já tem uma configuração que já é baseada nas escolhas de nossos ancestrais, entendeu? Nós está dentro dessa linhagem
é muito efemeral falar, não é algo que é basicamente que é apenas limitado ao físico, mas é a metafísica, ou seja, é o espiritual também. E dentro do espiritual, do oculto que nós não vemos, já tem as configurações. E dentro dela estão as escolhas dos meus antepassados, que agora combinado com bind, que é já combinado, né, juntos com as minhas configurações e um dos meus corpos, que temos vários com várias camadas. Dentro de um desses corpos já está imbuído as escolhas de meus ancestrais. E o que nós passamos, que nós escolhemos também, tem algo a ver com isso, ok? Mas não 100%. O livre-arbítrio ainda está lá. Você tem uma percentagem de livre-arbítrio, mas existe um porém. Dentro de uma limitações, tem limitações, entendeu? Você pode escolher diferente, mas às vezes nem sempre dá certo, ou às vezes dá certo e, né, vai te marcar, ok? Como, por exemplo, a minha configuração foi para ser as pessoas da roça, do interior. Não que eu tivesse nascido em uma, mas porque os meus ancestrais eram da roça, eram as pessoas do campo que já vieram lá de Portugal, da Ibéria, okay? E já eram pessoas do campo, viviam em montanhas, tinha vinhado, uvas, que vieram para o Brasil, tiveram talvez meus avós, os meus pais, né? E nós, a minha geração cresceu diferente na cidade. Com shopping center, na minha época já tinha shopping, já tinha isso e aquilo, já tinha escaleta, já tínhamos escada rolante, já tinha quase tudo, né? Que a gente precisa. Então a gente ficou imerso, a gente é imerso nessa cultura, nesse tipo de urbanização, e a gente esquece as nossas raízes, que eram as nossas configurações. E a minha mãe também era para seguir o rastro. Seria, assim vou dizer, seria mais viável e mais até beneficial para ela ter seguido os passos dos pais dela. Mas dentro do livre-arbítrio da minha mãe, que se criou, ela nasceu na Paraíba, em Campina Grande, mas pequenininha, os pais dela moveram-se para Serra Negra, lá nas montanhas, lá em Pernambuco, que é bem linda, bem verdinha, bem frio lá. A minha mãe se criou lá. Em um mundo totalmente diferente. Foi quando ela conheceu meu pai, que já vinha de Caruaru, que o velho, querendo afastar ela da família, a trouxe para Recife, e foi lá onde foram 9 filhos, mas seis deles nasceram no Recife e 3 em Pernambuco, ok? 3 eu acho que nasceu em Caruaru e 6 nasceram em Recife, incluindo eu, que fui a última, ok? Então o que eu quero dizer é que o meu pai, ele foi um catalista na vida e no destino da minha mãe e transformou o livre-arbítrio dela para eles saírem de Pernambuco, do interior, para vir para a cidade grande, ok? E, bem, teve coisas que deu errado, teve coisas que deram certas, mas dentro das configurações do ADN da minha mãe e de seus ancestrais, ela daria melhor em outro lugar, que não fosse cidades grandes. Ok. Então, ela fala muitas porcaria aqui que eu não
ela fala também sobre os filhos, né? Que os filhos têm que ser isso e aquilo, tem que ser você ter que lidar com eles como se você lida um quartel, como se eles fossem soldados. E não é bem assim, não. Porque, primeiro que tudo, nós não pedimos para nascer. Eles falam que nós pedimos, mas nós não pedimos. Né? Na espiritualidade, eles alegam que sim, que nós pedimos, mas para mim não pedimos, porque eu não me lembro. Então, isso não voga, não vale, né? Não é válido essas assumpções. Então, ela teve filhos, ok? Ela teve 2 filhos apenas. Então, se você teve seu filho com 15, 16 anos, não é mais do que sua obrigação de, ah, como se fala, de providenciar para os seus filhos lazer, ok? Se você não está lá para eles todos os tempos, é no mínimo deixar os seus filhos ir para a internet, procurar algum divertimento na internet, alguns tipos de coisa. Afinal de contas, são adolescentes. 17 anos já deveria saber do mundo. Com 16 anos, eu saí do Recife para São Paulo com as minhas irmãs para saber. Mas lá como se afastaram uma da outra. Entendeu? Só era bem unida lá no Recife. Lá em São Paulo, não sei o que aconteceu. Nós nos afastamos. Elas eram mais velhas porque já tinha mais de 22, 20, tinha 23, 24 anos. Eu ainda tinha 16. Aí eu era jovem. E tudo isso me ensinou que nós temos que dar valor àquilo que nós temos. Porque era o meu sonho de ter uma casa para mim, de ver como é ficar, né, independente, porque eu já dormia num quarto com as minhas irmãs e eu queria só um quarto para mim. Okay? Porque a gente tinha 4 quartos, um ficava a minha mãe, às vezes também eu dormia com a minha mãe e a minha sobrinha, no outro quarto ficava as minhas irmãs, e em outro quarto ficava meu irmão. Ok? Então, era o meu sonho ser independente, né? Todos adolescentes, todo sonho de um adolescente é ser independente e ficar no seu quartinho pensando. Logo eu, que era uma menina retraída, inibida e diferente, né? Que eu não gostava de falar com quase ninguém, eu gosto de ficar sozinha. Às vezes eu ia lá para o canteiro, lá para a plantação, arriscado uma cobra me pegar lá, que tinha umas serpentes enormes, cascavéis lá. E eu ia para lá e eu ficava pensando, apenas andando para lá, para cá, me mexendo. Não podia ficar quieta, ia para cima, para baixo e movia as minhas mãos, sabe? Eu não sei, era algo que eu não podia conter. Eu tinha que estar sempre me movendo as mãos e as pernas, ok? E por isso que eu queria sair para ter um lugar para mim, mas depois eu vi que não era bem aquilo que eu queria voltar porque eu estava com saudade da minha mãe. Também não era bem aquilo que eu queria, eu já experimentei aquilo, eu queria voltar para minha mãe. E foi aí que eu conheci essa peça aqui, né? Foi em 81. Conheci essa praga aqui, que me ludibriou e me convenceu a vir visitar. Depois de 2 anos, me convenceu a vir visitar a mãe dele, o país dele. Eu concordei, né? Porque eu queria também pegar avião, eu queria aventuras, pegar avião, ver como é pegar avião, porque eu só pegava ônibus. Okay? E foi isso que aconteceu. E eu fiz o mesmo com meus filhos. A liberdade que a minha mãe me deu, eu queria dar para os meus filhos. E hoje eles estão bem financeiramente. 3 já são casados. Todos já formados, todos já cursaram a faculdade. Viajam pelo mundo. Não são bons filhos, gratos, mas eu dei uma coisa que é bem preciosa,
que é a liberdade. É uma coisa que, a liberdade é uma coisa que pelo menos para mim, mais preciosa que existe. Se os teus pais te dão isso, eles te dão tudo. É melhor do que qualquer coisa material, é a liberdade. Porque é com ela que você vai encontrar um tesouro que você não encontra nas coisas materiais. Entendeu? E a minha mãe me deu isso. A minha mãe, ela ensinou liberdade. Ela era geminiana, e geminianos são geminiano e não vou dizer sagitariano querem a liberdade para eles, mas para outra pessoa, para a mãe, o pai e os irmãos, eles querem controlar a liberdade deles, mas eles querem a liberdade para si, mas eles não querem para os seus familiares. Mas o geminiano não, o geminiano quer a liberdade para todos. E assim era a minha mãe. Uma pessoa livre, geminiana, e ela nos ensinou a ser independente, entendeu? E isso eu sou muito grata a ela. E a mesma coisa eu fiz aos meus filhos. Tudo que eu dava aos meus filhos não era porque eu queria algo em troca. Ah, eu te dou isso, depois amanhã você vai ser o meu pé de meia, você vai ser o meu banco, né? Os meus savings, que é aquele negócio de poupança. Eu não digo poupança assim, de guardar dinheiro. Não, eu não uso eles para isso. Nunca usei, nunca. E eu lhes dei liberdade de fazer o que eles querem, ok? E hoje em dia eles são livres, eles viajam para a Europa, Austrália, menos Américas que eles não gostam, sei porque eu não sei, por causa da imagem que as Américas têm de ser muito turbulenta, muito violenta, eles não vão, né? Mas a minha filha, pelo menos, já foi até para o Oriente Médio, ela já foi para o mundo todo, menos as Américas que eles não gostam. Né? Porque as pessoas têm aquele medo, aquele receio, até conquistar algo. Porque o medo existe até você ser conquistado. O medo é apenas uma coisa oculta, desconhecida. É como você estar no escuro e ver melhor na luz, entendeu? Ver a luz melhor do escuro, você vê a claridão melhor quando está no escuro. Mas você não, quando está no clarão, quando está na luz, você não pode ver a escuridão. Mas você estando na escuridão, você pode ver a luz melhor. Não é assim a lei da gravidade? É assim. Pelo menos é o que eu vejo. Entendeu? E quando você dá a luz, você penetra, você acha que a escuridão é cega. Mas uma vez que você penetra na escuridão, você sai da claridade. Você entra na escuridão, você vê que você pode enxergar. Eu tenho um vídeo aqui que eu edito, eu clareio, entendeu? Eu clareio porque é muito escuro. Eu sempre vou aqui às 11, 12, 1 hora da madrugada. Ando aqui num lugar bem esquisito, assombrado, cheio de árvores, muito lindo. Eu entro lá na escuridão mesmo, é escuridão total. Mas porque no vídeo eu clareio, eu edito e clareio. Mas é escuridão total e eu não uso nenhuma tocha. As pessoas usam tocha, eu não uso. Eu uso meu senso interior para me guiar, o meu mapa interior para me guiar. E eu vejo que eu vejo ali na escuridão. Então isso serve para quê? Uma lição de vida. Que a escuridão é só cega para aqueles que não penetraram nela ainda. Então, uma vez que você penetra na escuridão, você vê que você pode enxergar ainda dentro dela. Entendeu? E a escuridão é calma, entendeu? Por isso que você tem que encarar essas sombras dentro de você. E o que você precisa com isso? Você precisa da liberdade. E também do aprovo dos seus pais. E da confiança, né? Os seus pais têm que confiar em você e saber que você não vai extrapolar
a sua liberdade e abusar dela. Ok? Porque mesmo você violar, é problema teu. Você está a abusar você mesmo, não ninguém mais. Porque a dívida será tua, karma será tua, não de ninguém mais. Não é mesmo? Então, o velho árabe, ele gosta de exaltar pessoas assim. Sim, essa pessoa aqui, essa mulher, ela é bem... ela é muito sistemática e... não vou dizer prática, mas sistemática e smart, quer dizer... esperta, né? Esperta, inteligente em um nível assim acadêmico, porque ela passou por processo de memorizações, que eu chamo de conhecimentos alheios e não teu conhecimento. Mas o melhor conhecimento do mundo é o teu. Porque você não pode aprender pelos outros, você aprende por ti. Não fala da história alheia, fala da tua história. Não fala daquilo que tu aprendeste, que os outros te ensinaram, mas que tu aprendeste consigo mesmo. Fala sobre isto, absorve isto. E isto que é importante para a pessoa navegar nessa vida que não é fácil. Essa vida não é fácil, entendeu? Não é. Principalmente quando a gente tá sozinha, entendeu? Realmente não é fácil, mas assim mesmo a gente vai navegando, né? Mesmo se tiver um storm, uma tempestade, a gente tem que continuar a navegar, porque não tem outro meio. Nós temos só duas escolhas: ou se entregar à morte, ou prosseguir com garra. Eu não vou dizer com fé, porque eu não tenho fé em nada, mas eu tenho coragem. Eu tenho coragem. E a coragem é aquela luz que você vê dentro da total escuridão, dessa sombra que eu falei. A coragem, ela funciona como um beacon, como se fala em português, beacon, um feixe assim de luz que você vê na escuridão. Essa é a coragem que te manda prosseguir, mesmo se for na impulsividade. Por isso que o livre-arbítrio é a impulsividade. Tudo já é preconfigurado. Agora, o livre-arbítrio está dentro da impulsividade. São escolhas feitas inconscientes. Ok? E o não livre-arbítrio são coisas convencionais, já programadas, dentro dessas configurações que nós viemos aqui com ela, que já foram inseridas em nossos ancestrais. Essas ali parece até consciente, mas eu não diria que foi consciente, foi feita por seres conscientes. Depois eu vou colocar isso em outro canal, entendeu? Tem outro canal aí de metafísica falando sobre esses assuntos, onde eles falam sobre quem inventou o primeiro corpo humano, os primeiros seres, quem foram esses seres que criaram, entendeu? E eles falam sobre essas coisas, sobre como a gente foi criado, quem nos criou, entendeu? Quem nos criou. Depois eu vou falar sobre isso. Eu já tenho isso há muito tempo aqui, o roteiro, mas eu esqueci de postar. Já faz um mês já. Então é isso, né? A sabedoria, ela vem de tuas escolhas de vida. A sabedoria vem de tuas quedas, de tuas falhas, de tua entrada no abismo, de tua entrada na lama, da tua ascensão daquela lama e de tua, como se fala, do seu levantamento das cinzas como a fênix
Isso que significa ser a fênix. É cair. Então, essa que é a fênix, é cair e se levantar, entendeu? Das cinzas e construir novamente. Construir a tua vida com novas versões. Ou aprender algo com isto. Ou cometer as mesmas falhas e continuando a absorver essas mesmas experiências de vida, né? Você cai, você levanta, você cai novamente, levanta, cai, levanta, e você fica craque nesse tipo de experiências que você terminou de absorver, terminou de experimentar. Se você continuar a bater na mesma tecla, a levantar e cair, então você é uma pessoa demente. Você é uma criança que faz isso, né? A criança continua a colocar o dedinho dela dentro daquela... Você não vê as crianças quando tem aquelas plug, que se chama as tomadas de eletricidade, que a gente não vedar aquelas tomadinhas que fica embaixo, não em cima. Tem pessoas que colocam embaixo. E as crianças gostam de cutucar aquele negocinho lá, aquela abertura das tomadas elétricas, né? As criancinhas continuam a colocar, a gente tampa e elas vão lá novamente tentar abrir, cutucar e continua a mesma coisa, né? Elas caem da cadeira, depois, quando você vê novamente, no outro dia, elas estão lá novamente pulando, bum, bum, mam, olha pra mim, mam. Então é isso, né? Uma pessoa que faz a mesma coisa, o mesmo erro, que cai, levanta, faz novamente, cai, levanta. Eu fui uma dessas, ok? É como uma criança, ela tem um espírito de uma criança. Podemos julgá-las, vai depender da idade dela. A gente não pode fazer os mesmos erros as últimas décadas dos 30, né? Da casa dos 30. Deixa isso para adolescentes, para pessoas até os 25 anos, 26, 27, né? Depois disso, 29 para lá, 30, 35 para lá, a gente tem que aprender. É tempo de aprender, ok? Porque se você não aprender até lá, você não vai aprender nunca. Tem pessoas que fazem os mesmos erros aos 50, 60 e ficam batendo na mesma tecla. Ficam a reviver as mesmas histórias. O problema do mundo não é que a gente faz engano, né? Mas que a gente fica repetindo histórias dos nossos ancestrais nessa terra, nesse planeta. Certo? E quando você vai para a escola, na faculdade, você aprende a história do outro, as convenções dos outros, as fórmulas dos outros, e não a tua, não é a tua história, é a história de terceiro. E até você dizer que você está vivendo a tua história, você não vai aprender nada. Isso que é a luz. A luz, ela está lá, ela parece até mais escura, né? É vaga, as sombras, etc. Ela pode até estar lá, parecendo uma ameaça para você. Menino, não se atreva a passar dessa passagem. Não se atreva a ir para a escuridão, encarar as sombras, blá, 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 blá. Entendeu como é? Todo mundo, a sociedade, o mundo irá dizer isso. Mas uma criança sabe melhor. As pessoas iriam dizer, menina não sobe no telhado que pode cair, menino não sobe no telhado, menino não sobe naquela árvore que pode cair, mas a criança vai lá e faz. Que a criança olha, vê que a mãe não está lá, a mãe está ocupada fazendo alguma coisa dentro de casa, cozinhando, ou lavando, passando. Então a criança vai e sobe, né? Ela pode cair e ela pode não cair.
Mas se caiu ou não caiu, de uma maneira ou outra, ela fez o quê? Ela aprendeu alguma coisa, que foi subir, onde as pessoas disseram para ela não subir, não submite. Ok? Então, isso é a vida. É viver a tua história, as tuas experiências e não viver à sombra das outras pessoas. Não deixar as pessoas estar em teu ouvido, porque é um pai, uma mãe, é um governo, é um Deus, é sei lá o que, um presidente. Falar para ti o que tu deves fazer. Porque um ser assim, um espírito assim que veio cá para aprender com tuas falhas, vai ser apenas um seguidor e não um transformador. Alright? Ele vai viver nas sombras das outras pessoas. E ele não vai jamais encarar a sua sombra. Então isso nós chamamos de aprendizado do outro. É a história da outra. E é aprendizado através de não moralizações artificiais de convenções sociais. Por isso que o autista, ele pensa diferente. O velho árabe, o senhor não é autista, sinto muito. O autista, ele pensa diferente, ele vai lá e faz. Bill Gates já veio na linhagem dele, ele foi um autista. Ele fez o leap, o salto. Ele fez o quê? Microsoft. Hoje em dia é uma grande empresa bilionária. Então ele estava aqui agora há pouco, nessa cidade onde eu estou, e ele estava onde? Ele é um judeu. Ele foi pego numa barraquinha aqui, eu não estou falando mentira. Ele foi pego numa barraquinha aqui, comendo um chá com leite, que é inglês, mas porque os ingleses vieram aqui e ficaram aqui, ele sabe tomar esse chá que foi implementado na Índia, né, pelos ingleses. E ele estava tomando chá com leite e um pãozinho local, que é um pão árabe, indiano, grego, etc. Estava comendo aquilo que custa só aqui uns 6, 5 dólares. Todo mundo, olha que olho de fome. E eu apenas rindo. Deixa o homem, ele quer ser simples, deixa ele. Né? Deixa ele quer ser simples, deixa ele ser simples. Ainda bem que aqui, se fosse num país como no Brasil, seria sequestrado um homem daquele naipe. Não é mesmo? Então, ele, por causa da linhagem dele, que também contribuiu muito para isso, fez aquele salto. Né? Muitos deles fizeram esse salto. Porque eles não seguiram muito as convenções, se bem que aí ele também inventou as vacinas, né? E implementou essas picadinhas aí. Mas fora disto, ele fez um grande favor à humanidade. Ele criou a Microsoft, que ajudou várias pessoas a interagir com o mundo lá fora através da idade digital, não é mesmo? Nós temos que ser grata por isso também. E quanto a picadinha, ninguém é obrigado a tomar. Eu não tomei, eu estou num lugar altamente também rígido, mas não tomei, não vou tomar, ok? Fui procurar emprego aqui, queriam que eu tomasse 3 doses, eu falei, não, vou nada, 2 empregos aqui, um de fast food e outro de cuidar de idosos, num lar de idosos. Você tem a picadinha? Não. Ah, desculpa, vai ter que tomar a picadinha e uma vai ter que ser Pfizer e as outras podem ser diferentes. Não. Não espere por mim que eu dormindo que em pé vai cansar.
Eu não vou jamais aí para entrevista. Eu não vou tomar essa porcaria. Os que tomaram se lascaram, a maioria caindo duro, porque eles queriam. Isso é um tema para outro vídeo, não é para isso. Eu sei da razão a qual, mas eu não vou falar isso aqui porque não é um tema para isso tipo de canal, ok? Mas eu sei porque alguns que tomaram a picadinha estão caindo mortos. Eu sei porquê. Mas não é um tema para esse canal. O velho árabe não sabe porque é burro demais, né? Escorpião e burro. As tipinhos aí gostam de seguir convenções e serem programados cerebralmente falando. É como diz: I am your automatic being. I am your automatic being. Eu sou um ser automático. Eu sou um ser automático. Entendeu como é? Robô. A maioria de vocês aqui são robôs. Não tem a mente própria. Tem uma mente altamente programada. E acha que todas as convenções devem ser aderidas. Essa mulher vive no passado como velho árabe, geração antiga. Até ontem, a minha filha estava falando comigo, né? A minha filha mais velha. Que por sinal está muito doente por causa com que ela se mistura com esses machos aí e com essas pessoas aí. Eu mandei ela se cuidar. Não quer me ouvir? Mandei tomar banho com as coisas que eu sei, umas ervas, fazer umas mantras. Eu não quero ouvir, quer seguir a religiãozinha dela, quer seguir esses povos aí, então se desgasta assim. Tá parecendo um esqueleto. E falando pra mim, o que é isso? Eu já faz 2 meses que eu não vejo ela. Quando eu vejo ela, tá parecendo um esqueleto. Que? Tá parecendo um esqueleto, tá esquisita, moleque. Ah, não, eu tô doente, tá doente. Por que tá doente? Porque se mistura, né? Só fala em macho, é macho aqui, ali. Não sabe quem quer. Se mistura e as pessoas ficam sugando pela energia vital. Ah, eu vou para fazer exames amanhã, scan, para ver o meu estômago. O médico falou que poderia ser uma coisa bem fatal no estômago. Eu falei, não pensa nisto, pensa positivo. E vai tomar chá de, né? Eu falei as ervas que eu sei. Eu sou uma curandeira. Eu mandei ela ir comprar. Eu tenho erva, chamei ela aqui. Eu mandei alguém da casa dela vir aqui para pegar umas ervas aqui fazer o chá. Não quer. Como é que vai se curar? Tomando esteroide. Eu falei, esteroide vai lascar com tuas células, mulher. E teus hormônios. Idiota, totalmente idiota. 41 anos, a mãe ela que tem que ensinar a mãe, não eu ensiná-la. Né? Porque eu já tô mais velha do que ela. Mas não, ela com 41 anos, a gente tem que guiá-la e ela não quer ouvir. Aí ela tava falando, meu pai, ele gosta de se meter com os homens que eu arrumo, os pretendentes, outros pretendentes, né, que já é o 5º marido, como a Elizabeth Taylor. Aí meu pai fica se metendo e o homem ficou cheio com ele, um cara lá que mora na Finlândia, que quer levá-la para a Finlândia. Meu pai fica se metendo e dizendo coisas e julgando o homem. O homem também é divorciado. Aí eu falei assim, mas vem cá, quem vai casar? Vocês ou ele? Nós. Então, porque não é da nossa religião, assim precisa disso e aquilo. Eu disse, mulher, tu já estás com 41 anos. Isso é para meninas jovens, virgem, meninas que estão com 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né? E não umas pessoas já velhas, passou de 35,
o homem ou a mulher já tem a capacidade de escolher por si próprio. Afinal de contas, são vocês quem vão se casar e não nós. Entendeu? Não, agora tu chama teu pai para tudo, acontece isso, né? Aí o cara ficou cheio com o pai dela, porque o pai dela estava julgando tudo, colocando religião no meio, blá, 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 blá. Então, o que eu quero falar com isso é que essas pessoas são totalmente arcaicas, como o velho árabe, lógico, velho árabe arcaico. E esse aqui, parece que esse velho aqui, né? E eles querem ainda continuar com os padrões antigos nessa era, mas não funciona, infelizmente não funciona dessa maneira. Os padrões tradicionais agora estão morrendo, porque a nova geração quer transformar, elas não querem seguir, entendeu? Então nós, as gerações passadas, ou adaptamos, ou picamos a mula e saímos fora. Temos que ir para o interior. O que eu estou a falar é a realidade. Mas o que a gente não pode é tentar controlar a nova geração. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que me moldar, me adaptar. Se eu não me adapto, se eu puder, eu tenho que sair fora desse tipo de sistema, mas não contestar. Não contestar. Porque não tem nada que eu possa fazer contra isso. Eu posso apenas protestar, dizer, eu não gosto porque eu sou tradicional, eu não gosto do tipo como os meninos de em dia são, as meninas de em dia são. Eu posso apenas contestar, protestar, mas eu não posso mudar. Eu posso até tentar mudar, mas se irei modificar as coisas, é outra coisa. Então essa senhora aqui, ela pensa de moda arcaica, o que ela quer. Ela é controladora freak. Controladora. Tem várias pessoas aqui, igualmente ao velho aqui. Igualzinho. Gosta de controlar as pessoas. Aí ela falou, esse homem não vê que nós estamos em outra era e ele fica controlando as pessoas, querem que a gente siga o cara que ela quer se entrosar, já tá com uns 49 anos, não é bem jovem não. Tá quase 50, quase 50 anos, entendeu? Mas ele ainda é de uma geração assim um pouco afastada dos 50, né, e dos 60. Eu sou dos 60, mas eu penso além do meu tempo. Eu penso além, eu sou uma pessoa além do meu tempo. Porque eu tento equilibrar os dois, né? Ser arbitrária. Equilibrar um pouco do passado e um pouco do futuro e do presente. Eu também sou futurista. E eu sou do presente, eu também sou do passado. Entendeu? E eu tento entender essas três linhas de tempo. Mas o que a gente não pode é querer que só o passado hoje em dia exista. É bom colocar o passado no lugar, e o presente em um, e o futuro em outro. Eu adoraria ter um estado assim, um país assim, onde o passado tivesse o seu cantinho, o presente tivesse o seu, e o futuro também tivesse o seu. E que eles existissem simbioticamente falando, ok? Então, eu estou falando aqui para as pessoas de gerações antigas. Eu não sei quantos anos tem essa mulher, ela aparentei os 50 e poucos anos. Mas o que eu posso falar é que ela não pode trazer os valores de antigamente para hoje em dia. Porque hoje em dia tudo está mudado. A nova geração pensa diferente. Quando essas duas ideologias se convergem, né, elas se atritam junto, elas combatem uma a outra. E existe esse conflito, entendeu? Entre gerações. E o nosso dever aqui, todas as gerações, é tentar um acordo arbitrário, para colocar cada um em seu lugar e cada um
respeitar o livre-arbítrio do outro, entendeu? E não infligir o livre-arbítrio alheio.